Muito obrigado, pastor Natan. Obrigado mesmo pela oportunidade. Bom dia, é muito bom estar aqui, é a sensação de voltar em casa, né? Minha igreja do coração, então muito bom estar com vocês. Bom, essa é a minha linda família, todo mundo conhece, metade, acho que a maior parte das pessoas estavam no meu casamento, então vocês viram como tudo começou, o Luca e o Pietro, eles estão indo para a classinha agora com a Jo, acho que... Então, os guris estão cansados. Ano passado, eu acredito que um pouco mais de um ano atrás eu estava aqui, o pastor Natan, né, nos convidou, nós estávamos contando o que nós iríamos fazer, então nós, por 6 meses, estivemos na Jocum, lá em Worcester, na África do Sul, e nesse período foi o nosso período assim de dar o primeiro passo em missões transculturais e para entender de Deus, né, qual seria o caminho que nós seguiríamos. Então, pela graça dele, nós entramos para uma agência missionária. Pode passar, por favor. Hoje nós somos missionários da Action. Action é um ministério norte-americano. Não, fique tranquilo. Não. Nós somos missionários, fazemos parte de um time de mais de 250 missionários ao redor do mundo, estamos em 30 países, né, atuando principalmente com evangelismo, discipulado e desenvolvimento comunitário. Então, o foco da Action é o menos favorecido ao redor do mundo. Ela atua aqui no Brasil, em São Paulo, em algumas favelas, e no norte do país. E lá na África, ela está chegando agora na África do Sul e atua principalmente em Uganda, Etiópia, Malawi, Angola, Zimbábue, Zâmbia e assim vai. Esse é o nosso tempo na YWAM Worcester, na Jocum de Worcester. Nós moramos durante 2 meses e meio em Eswatini. Eswatini é o menor país dentro do continente africano. Nós queríamos muito ter essa experiência. Nós ficamos, durante esse tempo, morando junto com tribos mesmos. Daquela coisa que a gente vê na televisão, assim, para ter essa... É uma loucura com crianças, não faça, entendeu? Se passar na sua cabeça a ideia, diz, não, fica... Foi muito difícil para a Juliana, foi muito bom para mim. Mães entendem, né? Para o pai sempre é mais fácil, né? O problema nunca é nosso, é da mãe. Né? Mas foi um tempo muito gostoso. Nós ficamos lá, no norte do país, com uma missão sueca, numa região bem rural. Essa foto do Luca brincando com aquele menininho, esse é tudo que a gente tinha do país. Ele é realmente assim. Tá? Tem 2 grandes cidades só. Quando eu digo grandes cidades, são 100 mil habitantes. Mas ali já tem uma certa estrutura, o resto é rural. Eu não sei se tu já ouviu falar, nunca tinha ouvido falar desse país, Eswatini. Eles têm um rei, é uma monarquia absolutista, o rei é dono de tudo mesmo. E essa missão sueca está lá há um tempo trabalhando e plantando igrejas no norte do país, e nós estivemos lá com eles, dando aula de Bíblia nas regiões que não tinham pastores, ou nas pequenas vilas, onde eles não tinham ninguém para dar aula de Bíblia. Então, eu e a Juliana, a gente ia revezando toda noite, 5 dias por semana, se reunia com o pessoal para ensinar a Bíblia. E foi uma experiência, para mim, fantástica, porque no Brasil as coisas são mais fáceis, certo? Assim, nós batalhamos para que as nossas igrejas tenham uma boa estrutura para receber as pessoas. E eu me deparei com um universo em que isso não existe. E para mim foi um choque. Eu sempre fui daquela pessoa, não, nós temos que ter bons banheiros, né, cadeira almofadada, assim, e sempre batalhei por isso. Então, o primeiro lugar que nós fomos era no único lugar que tinha energia elétrica em toda a região, era a igrejinha. Tá? E você sabe, se você está no campo, quando você liga a luz, à noite o que acontece? Mosquito, mariposa, invadem o lugar. O primeiro culto era tão tomado por mariposas que as meninas cantando no louvor, as mariposas entravam na boca, elas tinham que tirar. Entendeu? Elas ficavam batendo no meu óculos enquanto eu pregava. E eu pensei assim, ninguém vai estar aqui amanhã. Talvez nem eu, né? E eu fiquei meio assim, desesperado. No outro dia, igreja cheia. Igreja de cada dia mais cheia. E eu comecei ali a entender que, muitas vezes, quando nós não temos nada, mas temos Jesus, nós temos tudo. Isso não interessa, muitas vezes, quão confortável é o local, quando eu tenho um objetivo de por que eu estou lá. E foi muito legal que, nesse dia, eu perguntei para o elder, o ancião da igreja, né, quanto tempo eu tenho para falar. Daí ele falou, quanto você consegue? Eu falei, 30 minutos, eu falei, né?
achando que era muito. Daí ele falou, não, o pessoal aqui demora 2 horas para chegar. Então, o culto tem que demorar mais tempo do que as pessoas demoram para vir. Então, é uma lógica. A gente é 15 minutos, pega o carro. Vocês que moram muito longe, lá o Lucas, é diferente, mas é rápido. Né? Deles, não, aqui tem que ficar. E eles começam a cantar, não param. E era muito engraçado. Na cultura deles, para você conseguir falar, você tem que, a hora que alguém para de cantar, você entra atravessa. Senão eles não deixam, eles vão cantando. Tem que cantar. E uma outra vez, no outro povoado, eu demorava muito dirigindo para chegar lá, deu uma tempestade muito forte, e eu pensei assim, pronto, não vai ter ninguém lá, né, porque se vem andando, chove, não tem jeito. E o que aconteceu é que a igrejinha estava lotada, todo mundo encharcado, com papel na mão, um lápis para anotar os pontos, e uma senhora trouxe uma vela para mim, porque daí não tinha luz para eu ler a Bíblia. Daí eu comecei... Ali foi marcante na minha vida, na vida de Juliano, e falar assim, esse é o caminho, esse é o lugar. Quando eu fui professor em seminários aqui, e para fazer aluno de teologia, o Darnison sabe, estudar a Bíblia é um terror, não é? Isso que o cara está pagando e está focado nisso. De repente, chega num lugar em que as pessoas mal sabem ler e escrever, e a sede pela Bíblia e querer aprender é muito forte. Então, é gratificante, né? É gratificante. Nesse dia dessa dança aqui, a gente conheceu um príncipe, né, um dos parentes do rei, foi muito legal. Ficamos lá por 2 meses e meio, e voltamos com o nosso coração assim, tá, Senhor, o que o Senhor quer de nós? Para onde nós vamos? Demos o primeiro passo, agora o mundo está na nossa frente. E lá ainda na Suazilândia, próximo, por favor, a Juliana estava bem assim, triste. Vocês entendem, né? Eu pensava assim, beleza, demos o passo, nós vamos e não importa o lugar. Para mãe com filhos não é a mesma coisa, certo? Tá, o que eu vou fazer com meus filhos, onde que eles vão estudar? Os homens tudo chacoalhando a cabeça, é bem assim, né? Tem essa questão. E teve uma noite que eu fui para uma das igrejinhas e ela ficou em casa, ela estava orando lá, chorando, estava amamentando. Quando apareceu, eu fui ver, vou ler a Bíblia, lá no app da Bíblia, lá, o versículo do dia. E o versículo do dia é o último aqui, o versículo 11. Isaías 40, versículo 11. E ela falou que ela estava bem, assim, amamentando o Pietro, estava chorando, para saber o que seria do nosso futuro, e ela leu: como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo, e os guiará com carinho, e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Ela ali na hora, assim, ela falou que acalmou totalmente, entendeu que quem cuida da gente é Deus. Não é o que a gente pensa que a gente é capaz de fazer, mas Deus cuida das nossas vidas. E esse versículo se tornou como se fosse um guia assim, para as nossas vidas. Em qualquer momento que a coisa aperta, nós lembramos, Deus cuida. Ele está cuidando da gente. Ele quer o melhor para as nossas vidas. Ele está conosco. E ao voltarmos para a África do Sul, então, começamos a orar, e um dia a gente resolveu, vamos ler o capítulo inteiro para ver o que fala. Às vezes tem mais alguma coisa ali, a gente não pegou, porque nós estávamos assim, conversando com várias agências de várias possibilidades. Então, vai para a Índia, vai para o Marrocos, vai para qualquer lugar, e nós estávamos abertos para a voz de Deus. Deus, o que o Senhor colocar no nosso coração, nós vamos fazer. E o capítulo começa, o Senhor, o nosso Deus, diz, consolem o meu povo. Não sei se o Darnison lembra, mas esse era o texto que a gente aprendeu para fazer velório. Do jeito. Na hora que eu li aquilo, eu falei, nossa, nesse texto não vai ter nada, velho. Eu lembrei do professor de seminário. Sabe quando você lembra de seminário? Eu falei, não acredito nisso. Falem carinhosamente aos moradores e digam-lhe que já terminou a sua escravidão e que os seus pecados foram perdoados. É muito forte esse texto. Eles receberam de mim 2 vezes mais castigos que os pecados que cometeram. Lá em cima, alguém está gritando, prepare no deserto um caminho para o Senhor. Deve lembrar João Batista, né? E Marcos começa assim. Abra ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplanados. Os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos, e as regiões montanhosas virarão planícies. Então o Senhor mostrará a sua glória, e toda a humanidade o verá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba um alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em voz alta.
Falem sem medo com as cidades de Judá e anunciem bem alto. O seu Deus está chegando. O Senhor Deus vem vindo cheio de força, com o seu braço poderoso. Ele conseguiu a vitória. Ele traz consigo o povo que ele salvou. Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo e os guiará com carinho e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Quando nós olhamos esse texto, algumas coisas nos chamou a atenção do próprio contexto do local que nós estávamos morando, lá na África do Sul. Por favor, o próximo. Eu vou falar um pouco mais depois sobre o apartheid, mas a região que nós estamos, como todo o país, é muito forte essa questão de escravidão, a luta entre as cores de pele, esses problemas. Nós moramos num vale, se chama Brad River Valley, são 4 distritos ali, e exatamente um vale cercado por montanhas, e é onde começa um deserto. Então a gente vê o deserto da nossa casa. De repente a gente falou, nossa, é a descrição, eu moro de frente para uma montanha, assim, de frente mesmo para a montanha. É uma descrição quase que exata do lugar que nós estamos. E foi muito interessante que daí essa missão americana, o coordenador para o continente é um brasileiro, e ele falou assim, olha, eu quero começar alguma coisa na África do Sul, vocês não querem entrar juntos? Nossa, a gente estava orando, uma porta se abre, e conversando, de repente outras coisas começaram a acontecer, nós tínhamos que sair da base, porque nós tínhamos encerrado o curso, e precisávamos locar uma casa. E é muito difícil, a região é muito pequena e ainda tudo lá onde nós moramos é fragmentado pela cor da sua pele. Então, poucos bairros nós podemos morar. Nessa brincadeira, ninguém estava, das outras pessoas também conseguindo achar uma casa. Nós começamos a orar e falar, Deus, a gente precisa de uma casa. Lá tem tipo uma OLX, que é o Gumtree, e daí eu comecei a procurar a casa nesse site. Nisso apareceu um anúncio em afrikaans, que é uma língua derivada do holandês, em afrikaans, sem foto nenhuma, mas com endereço. E um preço. Eu falei, esse preço é possível. E fui lá ver onde era o endereço, falei, nossa, a casa dá para viver tranquilo. Muito bom. Então, eu traduzi do português para o afrikaans no Google Tradutor, comecei a conversar com a pessoa, o dono da casa. E começamos a bater altos papos. Eu expliquei, eu sou brasileiro, pastor, não sei o quê. E a gente começou a conversar. Daí chegou na hora do contrato, pediu o contrato em inglês, mandaram o contrato em inglês. Conversamos, deu certo. Até hoje o pessoal não entende como a gente conseguiu alocar uma casa de um africano, porque eles são bem fechados no mundo deles, bem racistas mesmo, entendeu? E Deus abençoou, conseguimos a casa. Ela não pediu nada, porque a gente tem o visto de voluntário, então a gente não tem um salário. Geralmente as pessoas pedem, tem que ter salário. É que nem locar casa aqui. Não tínhamos nada, e ele locou. No dia que eu fui pegar a chave, nós fomos lá, o pai da dona foi entregar a chave. E perguntou o que a gente estava fazendo, contei o que a gente estava fazendo lá. Ele falou, gostei de vocês. Se vocês precisarem de qualquer coisa, eu quero ajudar. Eu falei, eu preciso de um carro. Assim, Daí ele olhou, né? Eu falei, não, calma, né? Eu vendi o meu carro no Brasil, eu gostaria de comprar um carro aqui. Só que eu gostaria de um carro forte que me deixe me locomover pelo país e pelos países ao redor, porque uma das coisas que está no nosso horizonte é um projeto para a formação de pastores locais. Então eu preciso viajar, avião é caro, eu tenho que ir de carro. Daí ele falou, não, fique tranquilo, eu sou do clube do Jeep, eu vou arrumar uma coisa para você. Não, eu falei, não, peraí, eu vendi um Scenic. Entendeu? Eu não tenho dinheiro, assim, tem um Scenic, né? Se você já teve um Scenic, sabe que o valor do Scenic é cada vez, né? Você liga, ele cai, né? Assim, não é? Daí ele falou, não, é tranquilo, eu vou conseguir. E não é que esse homem, pela graça de Deus, conseguiu um carro bom para a gente, no valor de um Scenic 2004, meio velho, ruim. Ele falou, não, Deus foi abrindo portas e a gente foi entendendo assim, tudo começou a dar certo. Então, entendemos de Deus para ficar na África do Sul e entendemos a África do Sul como um portal também para os outros países ao redor. Próximo, por favor. Essa é a bandeira da África do Sul. Por favor, próximo. Para quem não sabe, então, o lugar certinho dela, essa manchinha verde aí no fundo da África. A África é um continente com, acho que 57 países. É muito grande, muito diversificado. A África do Sul tem uma própria história bem diferente do resto do continente. Próximo, por favor. Esse é um mapa, esses são os estados. São 7 estados. Nós moramos bem aqui. Nesse pontinho, a cidade de Worcester.
né, nessa província. Estamos numa província relativamente muito boa, tá? Uma vida bem interessante. Depois eu vou mostrar um pouco das diferenças que nós temos dentro da África do Sul. Ela tem 3 capitais, ela dividiu os 3 poderes: Pretória lá em cima, naquela bolinha amarela no meio, Bloemfontein, aqui no Orange Free State, e Cape Town, ali no Eastern Cape, que é o estado que nós moramos. Próximo, por favor. Aqui a nossa casa, bem ali, ó, no dia que vocês forem nos visitar, você já sabe como chegar, né? Vai de Cape Town, pega aquela estradinha amarela ali e chega em casa rapidinho. Quem gosta de surf, para cá tem Jeffreys Bay, que é onde tem um campeonato mundial de surf, aquela coisa toda, né? Mas é uma região... Nós moramos se chama Cape Violent, a região, é onde está todas as vinícolas da África do Sul. Toda a uva, todo o vinho, todo o azeite de oliva é dali. Então, se é um apreciador do vinho, né, é um bom motivo para me visitar. As vinícolas chegam no quintal da casa das pessoas, é realmente só vinícola, né? É muito lindo, é muito interessante ver essas coisas no campo. Tanto que nós fomos convidados pelo Martin para escrever uma semana de devocional no Orando em Família para o próximo ano, e daí ele caiu logo o texto de João 15. Daí, nossa, foi muito gostoso de escrever sobre isso, morando com as videiras, assim, fez muito sentido para a gente, foi bem legal. Próximo. Aqui é um pouco da história. Então, a África do Sul sofreu o apartheid, a gente aprende na escola sobre isso, assiste alguns filmes, mas é muito diferente a estar lá e ver o que aconteceu. O país, na verdade, ele é uma grande concentração de vários povos, tá? No período ali de 1500, entre 1500 e 1600, os povos negros do norte da África começaram a entrar no que seria o território da África do Sul e colonizar. Tá? O povo original da África do Sul é o Khoikhoi, Hottentotten e Bushmen. Lembra aquele filme Os Deuses Devem Estar Loucos? Que cai a Coca-Cola lá? Na coisa? Esse é o povo original. Tá? Esse é o povo original da África do Sul. Então, eles vieram do norte, colonizando e escravizando esse povo original. O que acontece é que, ao mesmo tempo, os holandeses chegaram em portugueses e começaram a colonizar de baixo para cima, tá? E escravizando esse mesmo povo. O que acontece é que, quando eles se encontraram aqui, bem nesse meio, como se fosse uma linha divisória, eles começaram a guerrear, porque esses povos vindo do norte, eles eram muito mais guerreiros e não submissos ao europeu como os outros povos da região. Então, começaram guerras e guerras e mais guerras, tá? Tem só com o povo que a gente trabalha, o Xhosa, que fica bem na divisa, assim, nessa linha imaginária, eles brigaram durante 100 anos, sem parar, os holandeses e os Xhosa. É um país muito marcado por brigas, por guerras, há uma cicatriz bem funda nisso. O que acontece é que depois, em torno de 1700, 1800, ali, encontra-se ouro lá em Joanesburgo. Então, o Império Inglês decide que a região é deles, e vem com a sua marinha e começa a guerrear com todo mundo ali, e a Inglaterra domina o país. Eram 4 paizinhos pequenos que entre os povos negros e os holandeses, a Inglaterra transformou num único país, e a Inglaterra desenvolveu o campo de concentração ali na África do Sul para matar holandeses, que depois Hitler usou na Segunda Guerra Mundial com os judeus. Então, uma ideia inglesa na África do Sul. Houve uma guerra muito grande, morreu muita gente, foi um negócio muito triste, até a Inglaterra unificar tudo. O que acontece, Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra se retira e deixa um primeiro-ministro lá, e nisso é o momento em que esse novo governo declara a independência e coloca o apartheid para funcionar, que é uma série de coleção de leis, mais de 250 leis. Tá? Para regulamentar o país. Como é que ele fica muito difícil? Essas manchas coloridas são as regiões que eles chamaram de demarcação de terra indígena. Então, todos os povos negros, não os povos originários ali, os Bushmen, esse pessoal, não, os negros, eles foram retirados de todas as suas casas e levados para essas regiões, tá? Que eles chamaram de homelands, que seriam as terras originais dessas etnias, desses povos. Eles perderam a cidadania sul-africana e foram declarados países independentes. E agora eles deviam se regulamentar pelas suas próprias leis. Mas qual que era o problema? O país era como o Brasil, um país mixado. Estava todo mundo aqui. Então, você foi retirado da sua casa, com a sua família foi mandado para um lugar e falou: agora você vai ter que viver como se você fosse
do seu povo, mas ninguém mais vivia como uma tribo, lá no campo, aquela coisa. Eles foram obrigados a retornar para esse estilo de vida, e aqueles que não foram retirados das suas casas, das cidades, foram mantidos como mão de obra. Tá? E essas mãos de obra foram colocadas em townships, que são como se fossem bairros, com uma porta de entrada e saída mesmo, são geralmente quadrados, em que ele ficava lá dentro. Como ele não era mais cidadão sul-africano, ele precisava de um visto de trabalho, alguma coisa para sair da township. Então, foi esse sistema de governo de 48 a 94, 96, a lei acabou para valer. Mas isso é, de maneira geral, a história do país. Então, para te ter um pouco de ideia, que é muito diferente do que ir para uma Angola, um Moçambique, um Zâmbia, Zaire, lugares assim, porque há uma cisão na nação. Né? Que, por mais que a gente assista o filme Invictus lá e ache que está tudo bem, quando você começa a ver com pessoas que passaram por isso, você percebe que as cicatrizes são... Se fala muito em reconciliação até hoje, mas ninguém consegue dizer como se faz uma reconciliação entre pessoas que lutaram durante tantos anos. O que nos leva a alguns, por favor, a desafios atuais que nós encontramos lá. Então, é uma economia que caminha muito bem, né, para a região subsaariana da África. O norte da África é melhor por causa da Liga Árabe, então países que têm petróleo têm uma boa estrutura. Os desafios atuais. A Unicef ela tem um reporte que ela coloca assim, que 40% das crianças no mundo, até 2050, nascerão no continente africano, principalmente na região sul do continente africano. Eles calculam em torno de 2 bilhões de nascimentos previstos. Com 2 bilhões, nós teremos muito mais gestações. Né? Então, tem se falado muito sobre esse reporte, porque a ideia é como é que vai dar conta de tanta criança. Né? Como é que você vai organizar isso? A nossa população aqui no Brasil começou a baixar. Né? Ela ainda está em crescimento exponencial. Então, isso é uma questão de se pensar, é bem complicado. Infelizmente, a África do Sul tem a maior violência contra mulheres e crianças do continente. Não se sabe, ninguém conseguiu explicar por que tanta violência contra a mulher e tanta violência contra a criança. 68% das mulheres do país já foram estupradas. Isso são dados do governo. Segundo o governo, é mais fácil uma menina ser violentada do que aprender a ler e escrever. Então, essa é a situação. Um mês e pouco atrás, teve uma grande passeata em Cape Town por causa disso. Então, isso está muito sério, principalmente entre as comunidades negras, nas townships. Né? Tem ONGs que colocam lá 90%, fica aquele debate entre governo e ONGs, mas é muito, muito forte. E contra crianças. Né? A Juliana sabe bem certinho as estatísticas de cabeça, mas a violência contra crianças é muito forte, principalmente por uma crença de que, se você tem HIV e tem relações sexuais com alguém que não tem, com uma virgem, você é curado. Então, existem como se fossem estupros em massa, assim, nas townships, para tentar se livrar disso. O governo tem trabalhado muito nesse sentido, mas é muito forte e passa a todos os povos. Então, está com todo mundo isso, é um grande desafio. 30% de desemprego, então o desemprego é altíssimo, né? Não tem trabalho, não tem mão de obra qualificada, ou não tem trabalho, e o governo ele começou a dificultar a abertura de empresas de capital estrangeiro, então isso reduz ainda mais a chance. Agora é obrigado a comprovar 5 milhões de rendes, daí você vai falar assim, não é tanto, se faz o cálculo, mas para alguém que vai investir num país que você não sabe se vai ter um retorno ou não, fica difícil. Desemprego altíssimo. Desigualdade social é a maior do mundo, segundo a ONU. 10% detém 70% do capital, isso é real. Então, aqui no Brasil, nós temos uma classe média bem grande, que luta para não cair, e alguns vão subir. Lá a gente tem um hiato, assim, é um gap. Você não encontra muito forte essa classe média. Ou a pessoa está numa township, é bem pobre, ou ela tem um padrão de vida bem elevado. Para você ter uma ideia, lá em Cape Town tem uma loja da McLaren. As McLarens passam pela gente assim, né? E ao mesmo tempo, tem em uma única favela 2 milhões de habitantes, a população de Curitiba. Então, é esse gap. Um branco tem um salário médio de 40 mil rendes por mês, em torno de 10 mil reais. Um negro, 4 mil rendes, né, em torno de R$1.000. Então, fica essa disparidade. É muito complicado uma vida. É diferente da Suazilândia, onde todo mundo era pobre, e o rei
que é o que tem um pouco mais de dinheiro, ele tem uma casa como se fosse aqueles sobrados do Xaxim. Quando a gente foi ver o palácio do rei, deu até dó, entendeu? Disse, nossa, né? Tipo, minha mãe mora melhor que o rei. Mas, é diferente quando você está numa população que o grosso e algumas pessoas têm. A diferença é quando, né, algumas pessoas têm muito e outras não têm nada e estão convivendo no mesmo espaço. O apartheid cultural, isso fala deles, ela ainda é presente. A questão do negro não mudou com o fim do apartheid, então ele ainda continua sendo a população mais pobre do país, com mais problemas, e a questão do racismo ele é muito forte. Nós temos preconceito no Brasil, né? Lá nós temos racismo. Então, há lugares para você ir com a cor da sua pele. E não adianta. Ou que tem a outra, não vai ser bem recebido. Nós tentamos ir numa igreja negra, quando a gente chegou lá, e eu acho que é o diácono, o cara que estava na porta, falou, vocês não são bem-vindos. E aí não podemos ficar. Daí não tem. É assim, como se um outro for numa igreja de branco, vai acontecer, tipo, vai entrar, vai sentar, mas todo mundo vai dizer assim, meu amigo, né, aqui não é o seu lugar. Passa-se por isso. A comida é separada, então tem comida de branco, comida de negro, do pessoal. Eu gosto muito de frango frito, e frango frito, para eles acham muito engraçado, que é a comida que os povos tribais gostam mesmo, entendeu? E daí eles falam, nossa, mas você come frango frito? Eu falo, nossa, frango frito é bom. Você vai aqui em Santa Felicidade, o que o italiano come? Né? Frango frito, polenta, né? Os caras vão surtar a hora que vê isso. Falam assim, não, isso não fecha, não pode. Mas é engraçado, a roupa tem de cada um, a comida. E com a nossa cabeça de brasileiro foi muito difícil, porque normalmente aqui é assim, você vai plantar uma igreja, vai começar um trabalho missionário num lugar, você vai morar naquele bairro, certo? Para desenvolver relacionamentos. E daí essas nossas estratégias clássicas lá não funcionam, porque a gente não pode morar onde vai trabalhar, não dá para fazer. Então, é um aprendizado também. Altas taxas de HIV, muito, muito forte. Sincretismo religioso e bruxaria, infelizmente, entre os povos negros, o sincretismo é muito, muito forte. Tá? Porque, na verdade, é uma luta contra o branco, porque o cristianismo, a ideia é branco. Entendeu? Então, é muito forte, principalmente o povo que a gente trabalha, o Coça, é muito forte essa questão do bruxo, ele é realmente a pessoa importante na comunidade. É o capelão do colégio, entendeu? Sempre o bruxo. E xenofobia, eles têm muitos problemas com os povos em volta da África do Sul, porque por ela ter uma condição, uma estrutura melhor, o pessoal vem como imigrante ilegal para lá e acaba pegando o emprego realmente das pessoas, que já é baixo, e muitas vezes... No nosso caso, nas fazendas, o fazendeiro prefere pegar um zimbabuano, que vem com a família, a esposa, trabalha todo mundo, ele não paga quase nada, do que pagar o que a lei diz que tem que pagar para um sul-africano, que não vai trabalhar no final de semana, né, vai ter uma jornada de 8 horas diária. Né, com o imigrante legal, você coloca 15 horas diária, de domingo a domingo, é o dinheiro que o cara entra. Né, então, é bem isso. Então, um mês atrás, antes da gente chegar, foram Zulus, eu acho, queimaram uma favela inteira de zimbabuanos lá em Joanesburgo, que deu o exército, teve que entrar, foi um caos. Então, essa é a desigualdade que é comum. Tá? Aqui, nós temos uma township, e do outro lado, nós temos um bairro branco, e você vê a nítida diferença assim, de estrutura de vida, de até arborizado, isso é por todo o país. Então, quando você vai fazer um turismo lá em Cape Town, tu fica nessa área daqui. Não é possível vir para esse lado e você vê aquela beleza do país. Realmente é extremamente organizado, limpo, muito bonito, mas o grosso da população está morando do outro lado. Né? Em Joanesburgo tem um pouco de turismo dentro, que o pessoal faz aqui no Brasil para conhecer, né, o Soweto, aquela coisa toda, mas você vai ver a parte colorida. E essas são as casas de metal, o nome é Czech, que eles fazem de zinco, e daí mora-se ali dentro... Isso aqui é uma invasão. Tá? No final da township, eles começam a fazer essas casinhas. Aqui é o Mandela Square, é um bairro que mais cresce lá na nossa cidade, e mora-se dentro dessas casinhas 12 pessoas. Geralmente, o cara muda de cidade, vai para lá, constrói uma check. Uma check dessa dá para fazer ali com uns R$600. Daí ele bota todo mundo para morar ali e vai tocando a sua vida. Eles não têm banheiro é químico, não tem água, é uma bica só, geralmente no centro da comunidade, e daí eles vão tocando a sua vida assim. Próximo, por favor. Então, o local que atuamos, lá em Worcester, eu mostrei para vocês no mapa, nós estamos em 3 áreas da cidade. No Jueletemba,
que é uma township Kossa, né? Falam Ossa, eles falam com os estalos, tem 17 sons diferentes, assim, ainda não. Eu mal consigo o primeiro, que é vai fazer assim. Zuelettemba quer dizer lugar de esperança. No apartheid, todas as townships receberam um nome bonito. Entendeu? Lugar de esperança, lugar de paz. E lá dentro era uma grande bagunça. Né? Isso é muito triste como o sistema do apartheid fez. É uma casinha do governo, então o governo dá casa para eles, é uma casa muito boa. O problema é uma questão cultural, eles colocam 3 a 4 famílias. Quanto tiver de espaço, é uma família dentro da casa, eles vão dividindo, né? E tendo os seus filhos. Aqui é o Mandela Square, é uma invasão que no final do Zuelettemba, é o bairro que mais cresce na cidade, e ali o Zuelettemba é praticamente só Kossa. No Mandela Square, daí você já tem zimbabuanos, sotos e outros povos que vão morar ali, e o Avion Park, que é uma outra township do outro lado, com o povo Collared. Esse povo são os antigos escravos dos holandeses. Eles são ocidentalizados como a gente, né, falam africâns e moram nessa região ali. 91% da nossa população está dentro dessas etnias, 80% ainda vive nessas áreas segregadas, então a maior parte da população está ali. 68% trabalham no campo. Tá? Então, o forte da nossa região, do Eastern Cape, tirando Cape Town, sempre é Cape Farms, Cape Violets, é sempre o trabalho no campo, no nosso estado. É tipo como se fosse um Paraná, assim. E qual que é o problema? O campo dá trabalho durante um período do ano. Tá, o Brasil é um lugar que você colhe 2 vezes no ano, mas lá não é assim. Então, de maio a setembro não há nada para se fazer na cidade, nenhum emprego. Então, o pessoal que estava no campo, por isso uma taxa de 60% de desemprego, não tem o que fazer. Tu anda lá assim, você vê, parecem zumbis, o pessoal andando sem ter o que fazer, sem ter nada, assim. Eu fui no distrito do lado nosso, que tem um fazendeiro que está ajudando um projeto lá, e daí eu fui passear na cidadezinha, e daí eu perguntei, nossa, que muvuca, quanta gente aqui. Daí ele falou, que não estamos colhendo, então não tem o que fazer. Então é bem complicado, porque se fica tantos meses sem trabalho, você não tem comida, não tem dinheiro, não tem essa mentalidade nossa de guardar dinheiro. Entendeu? Isso é algo bem exclusivo do ocidental, né? Então, eu posso trabalhar, que nem o nosso pessoal no litoral, trabalha 3 meses no ano e vive desse dinheiro no resto, consegue se organizar. Infelizmente, não tem essa questão. Próximo, por favor. O povo que a gente atua, então, Kossa. Essa senhorita linda aí é uma das meninas do nosso projeto. Essa é uma roupa típica. Eles só usam roupa típica na África do Sul uma vez por ano, que é um feriado para lembrar os ancestrais, é bem legal. Então, esse dia ela estava com a roupa de uma adolescente Kossa. O povo dela são 8 milhões no país. O forte são as religiões ao culto ancestral e o cristianismo. Existem muitas igrejas ali. Na rua de onde nós temos o nosso projeto, os pastores dali são bruxos também, daí você resolve não tem concorrência, entendeu? É bom. Eles falam Kossa em inglês, eles falam muito bem inglês. Um povo muito legal, gostam muito de futebol, gostam muito do Brasil. Eles são muito divertidos. Próximo, por favor. E o grande desafio, ou um dos grandes desafios, é isso. Eles são é o primeiro povo a ter contato com os brancos, tá? Então eles guerrearam 100 anos. Então eles são muito apegados às suas tradições. E as tradições deles são culto aos seus ancestrais e tudo que vem no caminho. Eles são meninos adolescentes, tá? É a escola que leva eles para fazer isso. Eles vão para a montanha, esse é o rito de passagem para a vida adulta. Então, em torno de 13 anos, eles vão lá, eles passam por uma circuncisão. Acontecem algumas coisas que ninguém fala o que é que está acontecendo lá. As mães só contam que eles voltam muito obrigado. As mães só contam que eles voltam diferentes do que subiram para a montanha. Eles ficam um mês lá, né? Na montanha, e eles encontram o animal ancestral deles, tá? Ganham um novo nome, e aqueles que subiram têm um pacto de se ajudarem em tudo, e só eles conhecem um novo nome. Então, se um deles se torna segurança de uma loja, e o outro quer roubar,
ele vai deixar roubar porque eles foram para a montanha junto. Então, é um laço de irmandade muito, muito forte. Eles têm ritos de quando a criança nasce, de quando a menina entra para a puberdade, tem a entrada dos meninos na vida adulta. Ele é um adulto na comunidade, é um homem. Ele já pode casar, pode ter as suas coisas. Não tem essa fase nossa que nem a adolescência, né, que a gente tem. Então, é assim. As pessoas que fazem rituais, os bruxos pintam o rosto. Então, se um dia você estiver passeando pela África do Sul e encontrar pessoas com o rosto pintado, são ligados à bruxaria. Estão estudando ou fazendo alguma coisa nesse sentido. Um filme bem legal para você pegar a cultura do povo Xhosa, eu acho que tem na Netflix, é Themba. Themba. É a história de um menino, em 2004, que queria ser jogador da seleção. E ele foi fazer testes para escolinhas, assim. E daí conta bem certinho a vida deles. É bem legal de ver, assim, que mostra todo esse pano de fundo, tanto que o filme ele é gravado em Xhosa. Então, é bem legal. Você pega todo como é a vida, como é a estrutura da família, como que é a mãe, como que é ir para a montanha, como é que é fazer todas essas coisas. Próximo, por favor. O outro povo é o College. Eles já são bem diferentes, são misturas de vários dos povos originários ali, mais escravos dos holandeses da Malásia. Então, pode ver que a menina tem um olhinho mais puxado. Eles trouxeram grupos de várias regiões para escravizar naquela região. Eles têm o Islã e o cristianismo muito forte. O povo que segue o Islã deles é o Cape Malay, segundo o Joshua Project. Eles ainda são um povo não alcançado. Tá? Eles são muito fechados ali dentro deles, no universo deles. E a região que eles estão forte é o nosso estado. A gente tem alguns meninos desses na nossa escolinha de futebol. Eles já falam o africâns. E eles têm uma vida bem parecida com a do brasileiro. Parece muito brasileiro, muito brasileiro. Assim, e o que eles sofrem no período do apartheid, na votação, eles votaram a favor dos brancos, porque eles também não gostam dos negros. O que acontece agora, o governo negro dá o troco neles. Então, eles não têm acesso a todas as políticas públicas que os negros têm. Então, eles são bem uma classe do meio. Assim. Eles não são tão miseráveis ou pobres, têm uma vida tão difícil quanto a do negro, mas eles não têm a vida tão boa quanto a do branco. E eles estão bem no meio. Então, eles têm que batalhar muito para conseguir alguma coisa, e quando precisa de ajuda, o governo não dá toda a assistência que eles precisam. O índice de violência entre esse pessoal é muito, muito alto. E eles têm um contato maior com o povo branco. A cultura é bem mais próxima. Próximo, por favor. Então, até aqui teve uma ideia, né, de como que é a vida lá, como são as coisas. O nosso alvo, né, levar a esperança do evangelho ao mundo através de evangelismo, discipulado e desenvolvimento. Nós estávamos orando e Deus deu algumas estratégias para a gente. Capacitação de líderes locais, o Mommy Care Program e a escola de futebol. Próximo, por favor. O que ficou marcado no coração meu e da Juliana desde o começo é que nós precisávamos ajudar as pessoas e capacitá-las a darem conta dos seus próprios problemas. Não aquela missão assim que o estrangeiro vem, constrói as igrejas, os orfanatos, faz todas as coisas. Quando ele vai embora, o pessoal fica na mão. E nós temos visto isso acontecer. Aconteceu no Uganda, com o coordenador da nossa missão. Era um projeto muito grande, só que totalmente linkado com um missionário americano que estava lá. Quando ele aposentou, não tinha ninguém para dar a volta. E o dinheiro não estava vindo, porque o vínculo sempre da igreja com o missionário é visceral. Então, fica naquela dificuldade de dar o próximo passo. Isso ficou muito forte. Outra coisa que a gente percebeu nós não falamos a língua, nós não entendemos a cultura, a gente precisa de muito tempo para se adaptar. Um local, não. Se você capacita ele mora no lugar, ele entende a cultura, ele faz... Tudo voa muito mais rápido. Então, a gente entendeu, não, nós temos que trabalhar com eles. Deus nos deu esse casal lá do Zweli Themba, o Douglas e a Lung. Eles são de lá, pertencem a um povo Xhosa, falam a língua, eles falam vários idiomas, eles se viram com várias povos, várias tribos, entendem de tudo, estão lá dentro, são cristãos genuínos, convertidos, e eles tinham o desejo no coração deles de fazer alguma coisa pelo povo deles, só que eles não sabiam o que fazer. E Deus acabou juntando a gente, a fome com a vontade de comer, e foi muito legal. Ali alguns, acho que 2 filhinhos deles, eles têm 3, 2 meninos e uma menina, né? E foi muito, muito legal. Então, nós hoje treinamos eles.
para todos o trabalho, tanto para o trabalho de abrir uma célula, um pequeno grupo, evangelismo, quanto com o Mommy Care e as outras coisas. A dificuldade por ele é conseguir um emprego, ele não tem um emprego fixo, então ele faz um monte de bico, né, para conseguir manter a casa. É a situação da maior parte dos homens lá. Ele tem formação universitária, tudo, mas não... Se você chegar lá na Township, assim, o cara tem formação, tudo, mas o sonho era conseguir ser um fretista, porque tem o trabalho fixo. Não tem essa facilidade de mobilidade como nós temos aqui. Próximo, por favor. Esse é o projeto. Então, a Escolinha de Futebol é o projeto inicial da nossa missão lá, no Avon Park. O Mário, que é o coordenador da missão, que estava morando na África do Sul, mora lá. Ele começou há um ano atrás e ele estava só com o futebol, é um campo da prefeitura, lá no Avon Park, que a gente usa. E, quando nós começamos a ir lá, ele não tinha nenhum trabalho discipulado para os meninos, de estudo da Bíblia, nada. Daí ele nos convidou para fazer essa parte. Então, hoje, eu coordeno para ele todo o trabalho bíblico com os meninos, evangelismo. E foi muito legal, porque as pessoas chamam as crianças scholars de wild kids, tipo crianças selvagens, né? Porque eles são meio desregrados mesmo. É bem complicado. E era difícil fazer uma linha com esses piás assim. Daí nós começamos... Muitas vezes a gente não acredita no nosso Deus tanto quanto nós deveríamos, né? Então, nós começamos a estudar a Bíblia, tudo, e eles começaram a ficar quietos e escutar o discipulado, são 2 vezes na semana. Para encucar na cabeça mesmo, entendeu? O tempo que tem é para colocar a Bíblia na cabeça da molecada. E eles começaram a ter transformação de vida. E a gente começou a ver isso no futebol, começaram a ficar obedientes. De repente, parece, peraí, esses guris estão obedecendo, o que será que está acontecendo? Daí que não, mas claro, o Espírito Santo vai trabalhando na vida da pessoa. Mas é engraçado, mas muitas vezes a gente não acredita mesmo no nosso Deus. E hoje a gente já ganhou alguns campeonatos, nunca perdemos um jogo. Eu sou horrível no futebol, mas é que os sul-africanos são ruins mesmo, né? Então isso é legal de ver. Mas é legal de ir jogar numa escola particular e os nossos guris se comportarem melhor do que os outros, entendeu? E é muito bom de ver isso. Agora, nós conseguimos uma porta aberta numa casa, que estava muito difícil de chegar nas famílias. Um pai, ele cria sozinho os 3 filhos, então a gente começou um relacionamento, visita, vai lá orar na casa dele, tudo, e esperamos que ali Deus nos dê essa família como uma família de paz, para conseguirmos alcançar ali. Temos crianças muçulmanas, eles vão conforme o Ramadã, na época do Ramadã some, acabou o Ramadã volta, e ali ainda é difícil o relacionamento. Eles ficam no discipulado, mas não tão... É complicado, né, na situação deles. Então, hoje nós temos 28 meninos fixos. Pode subir, por favor. Daí o Mommy Care. Você está sozinho, Gati? Você quer falar do Mommy Care? Sim. Daí, a Ju conheceu a Lung, e daí tem toda a história. Bom dia. Os meus filhos estão bem chicletinhos, mas eles gostaram muito do parquinho, então consegui subir. Mommy Care foi a nossa estratégia assim, principal que Deus nos deu. Quando nós pensamos em África, a gente sempre lembra das crianças, né? A imagem que vem é da criança lá, sozinha, mas muitas dessas crianças não são órfãs. O que acontece é toda uma questão cultural que muitas mães... primeira questão de comunidade deles, de família estendida. Então, os filhos eles não são só do casal, na verdade, geralmente da mãe, porque o pai, na maioria das vezes, não está presente, mas os filhos são da comunidade. O que acontece? As crianças crescem juntas, as mães têm as suas vidas, às vezes trabalhando, ou às vezes simplesmente fazendo outra atividade, e as crianças elas crescem umas cuidando das outras, né? A gente diz que quando o filho é de todo mundo, na verdade, ele não é de ninguém. Então, talvez por isso acontecem muitos casos de abusos, de violências, né, que, não sei se você já passou, os índices são altíssimos por lá. Então, nós entendemos que, como missionários, a nossa função não é mudar a cultura, né, a não ser redimir a cultura, aqueles aspectos que o cristianismo traz um novo valor, né? Então nós entendemos que o nosso foco assim com as mães é ajudá-las a terem um vínculo de cuidado, de amor com a sua criança. Como é uma situação delicada, porque como elas recebem uma bolsa do governo para os bebês,
Isso a gente está falando do povo Kosa, né? A gente está, por enquanto, trabalhando só com o povo Kosa nesse projeto. Então, acontece de, muitas vezes, elas engravidarem para receber um novo auxílio. Então, elas não sabem, às vezes, quem é o pai, não tem relação nenhuma com o pai, não tem... Por isso que a gente fala assim, criar um vínculo, porque, em muitos casos, então, muitas vezes, é necessário ter assim, uma orientação mesmo, o amor de Cristo, para que elas aprendam a amar os seus filhos. Então, nós entendemos que a primeira coisa é levar o amor de Jesus, né? A gente só pode oferecer o que a gente recebe, né? E amor, nesse contexto que elas crescem, elas não receberam amor de família. A mãe, ela é muito respeitada, ela é muito importante, mas ela é autoridade, né? Uma criança não pode questionar a sua mãe, né? Eles têm muito respeito pela mãe, mas eles não têm aquele cuidado, aquele amor. Então, nós criamos esse programa de 3 meses, que ainda está em fase de adaptação. Nós tivemos um piloto, né? Mas a nossa ideia é fazer algo parecido com um grupo de apoio, mas focando em elas terem espaço de compartilhar, de se relacionar, de uma mãe ajudar a outra, de caminharem juntas, e trazendo conteúdo de inteligência emocional, que é o que a gente trabalhava bastante aqui na nossa parte de missões urbanas, quando estávamos no Ministério Local, empreendedorismo e saúde. Então, Deus também foi muito bom, que Ele nos deu muitas conexões e parcerias. A minha obstetra, inclusive, é a nossa consultora, né, da parte de saúde. A gente tem mobilizado algumas pessoas da área de saúde para nos ajudarem a desenvolver o material. Já está quase pronto. Empreendedorismo também, a gente tem levantado pessoas que já trabalham, tem toda a sensibilidade cultural, porque a gente não consegue aproveitar o material daqui lá, né? Mas a gente tem assim aprendido com a cultura e tentado ensinar aquilo que a gente aprendeu aqui também. Então, como o Matheus falou, nós focamos em treinar locais. Nós escolhemos a Lung, que já era cristã, já tinha esse desejo no coração, para ser a nossa primeira facilitadora de grupo. Nós desenvolvemos um curso que prepara ela para lidar com todas as situações delicadas que ela vai encontrar. Então, ela já tem esse certificado. Pode subir, por favor? E aqui é o nosso primeiro grupo, que foi o grupo piloto. Nesse primeiro grupo, nós somos abençoados com uma parceria com a saúde. Nós levamos um pré-projeto lá na saúde, e eles falaram assim, as palavras da coordenadora, que nós éramos uma resposta de Deus, né? Uma coordenadora não cristã. Então, ela falou que realmente é um grande desafio ensinar suas mães a terem esse amor pelos seus filhos. Inclusive, é uma das diretrizes da saúde, e eles não sabem como fazer, é um braço que a saúde não tem, e que eles precisam mesmo de ONGs e de missões, de quem puder ajudar. E ali a gente nós percebemos que a unidade de saúde não é o lugar mais confortável para elas, nós percebemos alguns desafios que nós precisamos ajustar, como, por exemplo, nós tivemos as pacientes indicadas lá não é uma médica obstetra, é uma enfermeira obstétrica, né? Mas ela nos indicou, só que ela mesclou os povos, isso não foi legal. Você dizem estar num ambiente pequeno, onde você pode abrir o seu coração, e aí você põe 2 povos que não se dão bem, acabou. Então, a gente vai ver mesmo o funcionamento do grupo no ano que vem. Mas nós temos uma dessas, inclusive essa de camiseta cor-de-rosa, que ela estava quase ganhando o bebê, ela ganhou o bebê, ela continuou vindo. Uma dessas 6 está fiel. Então, para nós, isso valeu muito a pena, né? E agora nós estamos, até o final do ano, nesse processo de ajustar, de criar uma nova estratégia para alcançar mais mães e para que isso realmente se multiplique. Então, nós percebemos que um dos focos do projeto era o empreendedorismo, porque elas precisam fazer alguma coisa, elas não podem ir com um bebezinho pequeno e trabalhar no campo, aí elas largam um bebê, né? Então, a gente quer ajudar, de alguma forma, a mudar essa realidade. Só que, com mães, isso tem sido um desafio maior por causa dessa mentalidade de que o bebê traz um auxílio financeiro. Ela não precisaria trabalhar, ela não precisa mudar de vida, né? Ela passa a necessidade, um ajuda o outro. Então, é assim, mais profundo. E a gente percebeu que a gente tem que começar antes. Então, a gente começou um grupo agora com meninas também, mas adolescentes, e é o mesmo formato do grupo, né, com as mesmas atividades, a gente só mudou ali os conteúdos de amamentação, cuidado pós-parto, cuidado do bebê, por assuntos de adolescente, né, de sexualidade, higiene,
etc. E com elas a gente também consegue trazê-las na nossa casa, preparar alguma coisa e tentar vender. Também pedimos muita oração por estratégia, nós precisamos da direção do Espírito Santo, porque, como vocês sabem, elas vivem separadas. Elas têm acesso à cidade, elas têm acesso ao mundo branco, mas tem uma barreira cultural muito grande. Então, você vai fazer um produto para vender, quem é que pode comprar? É o branco. No bairro delas é tudo muito simples e muito barato. Então, empreender se torna um desafio, porque qual vai ser o mercado? Né? Como é que você vai quebrar essa barreira de dizer que o que elas fazem é muito bom, que elas fazem uma comida com higiene? Né? Ou se vai vender um outro produto que a gente pensou em comida porque comida vende muito rápido, sempre tem demanda. Outra questão a gente foi fazer um brigadeiro, né? A gente pensou, vamos usar da estratégia de mostrar um produto brasileiro, de chamar atenção por esse lado, vamos juntos. Elas chegaram lá em casa, nossa casa é simples, é pequena, é confortável, graças a Deus, mas é uma casa pequena, a gente só tem o que é necessário. Elas chegaram lá, nossa, você tem um liquidificador, uma geladeira, fogão. Gente, espera aí, volta atrás. Como é que elas vão empreender se a nossa ideia é empoderar para que elas façam por elas mesmas, elas não têm os recursos básicos? Então, a gente pede realmente oração por estratégias. Né? Se vocês tiverem ideias, depois a gente conversa, que a gente está recolhendo. Então, hoje nós temos licença, então a gente tem uma mesa na feira, uma feira branca, que é onde dá para pegar dinheiro. Nós temos licença para cozinhar na nossa casa, então a gente tinha que ter algum espaço, alguma coisa. Então a gente está legal perante o governo, o Mami Care é uma ONG, então está tudo certinho. Só que a gente bate nessas questões culturais, como eles não gostaram do brigadeiro porque é doce demais, é uma cultura que não come doce, então se você dar um brigadeiro é uma bomba de açúcar, né? Outras questões culturais, assim, um fazendeiro conversou comigo e me ensinou que ele ia ensinar o filho o ofício da apicultura, para trabalhar com abelhas, tá? E para fazer o que a gente quisesse. Então, vamos fazer uma cooperativa né, vamos vender mel, ou derivados de mel. É uma ideia muito boa, muito rentável. O que acontece, fui conversar com o Douglas, depois que eu fiz o curso primeiro, depois fui falar com o Douglas, falei, agora vamos montar uma cooperativa com essas mulheres de venda de mel. Ele falou, não dá, Matheus. Eu falei, mas por que não? No nosso povo, eles entendem que se reencarna na abelha. Tá? Então, se o missionário vem aqui e começa a dar abelha para todo mundo, vai fazer uma confusão danada. Não dá. Daí, a cabra. Eu vi um monte de cabra andando pela township. Na nossa missão no Malawi, tem uns missionários que dão cabra para os membros das igrejinhas e o bode para a igreja, o bode reprodutor, sempre o primeiro macho volta para a igreja, e assim eles montaram uma cooperativa. Beneficiam o couro, o leite, tudo, né? É uma maravilha. Eu falei, ei, Douglas, é só ligar para os americanos, eles vêm aqui e dão tudo para a gente. Não dá. Na nossa cultura, a cabra, o bode é só para sacrifício. Ele vai ficar ruim de novo, o missionário chegar aqui e dar uma... Imagina, dar uma cabra para cada um, vão sacrificar. Véio. Então, a gente precisa dessa sensibilidade que a Juliana falou, de achar alguma coisa que dá para ser feito, que... Daí, a gente começou também uma horta comunitária, né? Porque o pessoal não tem horta lá que nem a gente tem aqui, e ajuda um monte, porque é um semideserto, então é caro demais fruta, verdura, essas coisas. Começamos um lugar lá, eu nunca mexi na terra, então nada. É semideserto, é um semiárido, tipo o Nordeste. Morreu tudo, né? Porque a gente não tem a tecnologia, a técnica para fazer. Então precisamos achar alguém que entenda de solo árido, e daí assim vai. Quer continuar? Então, até agora, um dos motivos que estamos aqui é justo por essas conexões, né? Até a gente agora conheceu uma nutricionista que está se doutorando em amamentação, e ela tem um amigo agrônomo, então é muito interessante de ver como Deus move as pessoas, e a gente sabe que vai sair algo muito bacana disso aí. Então, com as meninas, o que a gente fez além de um grupo, a gente percebeu que essas meninas todas moram em Chex, né, que você já mostrou o bairro lá? Então, aquelas casinhas que é um cômodo só, que mora a família toda por ali, elas não têm privacidade. Quando a gente fala de inteligência emocional, a primeira lição é faça um diário de emoções, né? Não um diário tipo, querido diário, hoje eu fiz isso e aquilo. Mas assim, hoje eu me senti ansiosa. Por quê? Hoje eu me senti triste. O que aconteceu? Para trazer uma consciência, né, um autoconhecimento, uma consciência emocional, para daí você poder lidar com as suas emoções. Elas ficaram muito animadas, todas se empolgaram.
voltaram no dia seguinte, eu queria escrever, mas eu nunca tinha um momento sozinha. E depois, aonde que eu vou guardar um diário? E se eu quero escrever algo que envolve mais alguém da minha família? Então, a gente falou, puxa, a privacidade para o adolescente é muito importante, né? Mesmo numa cultura coletiva, você precisa ter um tempinho, um espacinho onde você pode simplesmente estar. E aí Deus, ao mesmo tempo, nos providenciou essa igreja, que ela é um prédio de uma igreja que da Etiópia, que ela não tem atividades durante a semana e mal e mal nos domingos. E a família, olha como Deus faz as coisas, irmãos. Deus é muito perfeito. A família que Deus nos deu, a nossa família de missionários locais, mora no mesmo terreno desse prédio de igreja. Eles alugaram uma casa lá. E aí essa igreja está desativada. Essa horta, esse espaço aqui no meio, é no mesmo terreno deles. Então a gente até ora assim, eu não sei se Deus não quer dar esse terreno, né, para a missão, então vamos orar. Já a igreja já está construída, mas essa igreja nos cedeu o espaço durante a semana para fazermos qualquer projeto. Então a gente vai levar esse grupo de meninas, já começamos mesmo no mês que nós estamos aqui, isso foi mês passado, né? Uma grande bênção. As meninas, então, elas vão lá, mesmo que não tenha uma programação todos os dias, todos os horários, a gente quer que elas tenham um espaço para elas se sentirem em casa, porque elas não têm esse sentimento dentro de casa. Então, a gente agora quer dar uma decoradinha básica, né, colocar um tapete, umas almofadas, para que elas possam descansar, possam conversar. Mas o essencial para que elas possam fazer é um contraturno escolar, então, para que elas possam fazer sua lição de casa, ter ali algum auxílio. Até a nossa voluntária vai passar por um treinamento de uma outra ONG que capacita ela para ajudar em inglês e matemática, que são as maiores dificuldades deles. E a gente também conseguiu aula de computação para o ano que vem com outro missionário da nossa cidade. E também alguns esportes, né? Então, isso é basicamente o que a gente tem para o ano que vem. E o grupo daí do Mami Care, que vai se chamar Mami Care Team Group, vai acontecer lá também. Aqui, você quer falar agora da viagem missionária? Você vai ver os minutos? Tá. Então, já contei tudo. Então, essa grande bênção dessa igreja, e como eles estão desativando, o Douglas conseguiu locar a casa pastoral, fomos para lá. Agora, as coisas, a partir desse mês, estão rodando ali dentro. Só que a nossa contrapartida era limpar o terreno e reformar a igreja, tudo que estava caindo no prédio, os bancos quebrados, aquela coisa toda. Que para a gente é muito bom, é simples, né? Só lá e bater uns pregos e está tudo resolvido. Tivemos uma grande bênção, um pessoal de Vitimarsum foi para lá, ficou 3 dias conosco, e daí limparam todo o terreno, arrumaram a nossa projeto de horta. O professor de inglês deles foi junto, e o cara é marceneiro nos Estados Unidos, sentou naquela igreja ali, consertou todos os bancos, arrumou tudo. Foi um tempo muito, muito bom. Então, essas são as grandes bênçãos que Deus nos deu. Nós precisávamos de um local dentro da township, que ficava muito ruim trazer as meninas lá, e na nossa casa não tem espaço para crescer nada, e atingir realmente a comunidade. Né? Só que não estávamos conseguindo achar lugar, nada para alocar, e de repente surge essa igreja. Ela já tinha negociado com a nossa missão pedindo aluguel antes. E o coordenador falou, não, pagar aluguel a gente não vai. E daí, meses depois, falou, né, abriu para a gente, e isso foi uma grande bênção mesmo. Próximo, por favor. Daí, só para mostrar assim a nave, né? Então tem aqui o templo ali, pode baixar, por favor. A nave principal, né, o templo ali, deve caber acho que umas 50 pessoas, alguma coisa assim, sentado, e ela tem salas pela lateral. Então a gente consegue montar no futuro até uma cozinha para pegar uma licença para cozinhar lá dentro. São boas salinhas assim para fazer a tarefa de casa, as aulas, a aula de computação ali. Então essas coisas aula de música, dá para acontecer tudo ali dentro, né? Próximo, por favor. Agora sim. Nossos alvos para o ano que vem. Então, nós queremos atingir a cidade, abrir um Mami Care Group na cidade, tá? Que possa ser um ambiente mixado, que ande fora desse contexto ruim. Uma escola particular já começou uma conversa conosco para abrir o espaço para podermos usar lá. A esposa do diretor ficou bem empolgada, ela se tornou mãe agora, então a coisa muda, e eles são descendentes de ingleses, então a cabeça deles é um pouco mais aberta para o relacionamento com o negro, com o pessoal. Então é um alvo nosso atingir a cidade, a partir dali começar um pequeno grupo, alguma coisa. Alcançar pelo menos 12 meninas
a gente vem nessa nossa cabeça brasileira assim de varrer o mundo, né? Cheio de gente, coisa assim, e não adianta lá, não dá, né? Tem que ser de passo a passo, né? Obrigado. De pouco em pouco, 12 meninas, número de Jesus aí com os seus discípulos. É o nosso alvo, já temos 4 meninas agora, e queremos começar em 2020 com 12 meninas em janeiro. Treinar pelo menos mais 2 voluntárias para nos ajudarem ali, tanto no grupo na cidade, quanto no grupo na Township. Nossos desafios financeiros, cada menina custa R$100 por mês, para conseguir manter ela a semana inteira lá com a gente. Tá? Não é um custo alto, é um custo baixo, né? Isso é muito bom. Cerca para propriedade, então roubaram a cerca da igreja, como ela não está funcionando, né? Então o orçamento ficou em R$790. O nosso sustento para o ano 2020, cada ano é um leão, né? E Deus tem sido muito fiel conosco, tem sido muito legal. E um teclado e um violão, né, que para começar as coisas, principalmente teclado, para eles eles gostam muito. Com teclado, você tem uma ideia, na igreja de cultura negra, eles têm o tecladista, e o cara faz tudo ali, mas eles fazem de um jeito assim surpreendente, sabe? Eu nunca tinha visto. E a gente estava lá na Suazilândia um dia, passando no fundo da casa, assim, falei, nossa, tem uma banda nessa casa, eu fui ver. Eles dão conta, não é meu mundo, então eu não sei, talvez aqui também dá conta, mas como a gente tem os outros instrumentos, não precisa. Mas o cara com o tecladinho ali faz a bateria, faz o baixo, faz tudo. Então, se a gente tem um teclado, a gente consegue ensinar, né? O pessoal ia começar a fazer coisas também para dar, porque o Douglas tem um fazendeiro, esse fazendeiro cristão, começou a pagar ele 5.000 rendes no mês para ele evangelizar os funcionários dele, porque os funcionários tinham muito problema com álcool. Na cabeça do fazendeiro, se eles viram crente, eles param de beber e resolve tudo. E foi a porta de entrada, né? Bem legal. O Douglas já tem um trabalho com as crianças, começou com os adultos, e o fazendeiro nos deu como que é o nome? Galpão. Um galpão mais ou menos do tamanho da igreja aqui, dessa parte, para usar, para o que quiser. E daí a gente, com o menino lá de Vite, construiu um palco, então tem tudo preparado para começar a igreja lá, e daí um violãozinho e um tecladinho já toca o terror. Certo? Próximo, por favor. Então, isso é o que nos traz. Eu gostaria de deixar esse texto de Isaías 40:11, que é o que nos motiva, que é como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos, os carregará no colo e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Deus realmente cuida das nossas vidas, em todos os sentidos e todas as necessidades. Tá? Os teóricos falam da necessidade real e da necessidade sentida, que é aquilo que eu realmente preciso para viver e aquilo que eu acho que eu preciso para viver. Nosso Deus é tão bom que Ele nos dá realmente aquilo que nós precisamos para viver. Primeira coisa é a paz com Ele. Através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. E essa é a nossa primeira necessidade, porque ela é eterna, ela é atemporal. Sem ela, passamos daqui para o inferno e vivemos longe do nosso Deus. É a nossa primeira realidade. Todos nós estamos sentados aqui. Um dia tivemos um encontro com a cruz de Cristo. Nascemos de novo. Então, a primeira realidade, Deus resolveu nas nossas vidas. Precisamos também das coisas básicas para viver. E nós, curitibanos ou sulistas, somos muito, muito abençoados. A nossa vida é muito, muito boa. Muito boa. O SUS, hoje, para mim, é uma maravilha. Você não tem ideia. É muito bom. Lá na África do Sul não tem medicina, não tem sistema único de saúde. Você tem que pagar, qualquer um. Então, é uma bênção. Nosso Deus cuida das nossas vidas. E Ele dá ainda mais. No nosso caso aqui na Imbai, nós somos muitas vezes abençoados. Nós temos uma vida confortável. E o nosso Deus não só nos salva, nos dá as coisas, mas nos comissiona a cuidar das outras pessoas, a dar esse outro passo. Da mesma forma que Ele tem um único filho, transforma o seu único filho num missionário que encarna para trazer a salvação ao mundo, nós, como filho dele, somos comissionados, enviados pelo nosso Senhor, como missionário onde nós estamos, a cuidar de pessoas. Missões é cuidado, igreja é cuidado.
a cuidar das ovelhas do nosso Deus. E você vive isso no seu ambiente, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, no lugar que nós estamos. Deus nos chamou agora para estar lá na África, mas Ele pode nos chamar de volta, a gente volta. A importância é entender que o lugar que eu sou o missionário ali. Eu sou chamado por Deus para, neste lugar, cuidar das pessoas. Sou chamado por Deus para, nesse lugar, mostrar o seu amor, amar as pessoas. Não é simplesmente falar João 3,16 e esperar uma resposta, mas é doar o nosso coração de estar junto, de passar com essa pessoa. Isso é missão na prática. É envolver com uma família, porque Deus monta uma família. Ele é o pai, nós somos os filhos. E é chamar para dentro dessa família. Então, eu gostaria de realmente desafiá-los a pensar nisso. No lugar que eu estou, como eu posso ser o melhor missionário? Como eu posso realmente amar as pessoas aonde eu estou, no meu universo que eu estou inserido? Como eu posso tornar essa promessa do nosso Deus realidade? Porque Ele já tornou realidade na minha vida. Agora, colocar isso para fora. Missões também, ela é um conjunto, é uma equipe de pessoas que estão orando, de pessoas que estão contribuindo, de pessoas que estão indo. E nós podemos nos encaixar em algum desses lugares. Mas tudo isso é missão. Missão não é só o missionário lá fora, missão não é só o pastor aqui, missão somos todos nós. Todos nós temos um lugar no reino de Deus. Então é um duplo desafio. A assumir o seu papel de missionário e agente de transformação de Deus no lugar que você está e também fazer parte nessa missão global do nosso Deus, da redenção do nosso mundo. E eu sei que Ele tocou o seu coração há muito tempo, senão você não estaria aqui na igreja. Né? E a igreja não seria tão vibrante como ela é, e as coisas não estariam acontecendo como elas estão. Então eu agradeço muito a Deus pela sua vida e oro a Ele que Ele realmente cutuque o seu coração de uma forma que você não tenha paz, para ser um agente de transformação dele no lugar em que você está, na sua família, né, no seu trabalho, aonde seja, e que não descanse até que você veja essa pessoa que Deus colocar no seu coração se render aos pés da cruz. Né? O John Piper, ele conta uma história que ele tinha 2 missionárias da igreja dele no Congo. Já médicas, aposentadas, que dedicaram a sua vida depois da aposentadoria aí no Congo lá e como médicos. E o ônibus que elas estavam um dia indo para uma região capotou numa serra e elas morreram. E no domingo de manhã a igreja estava triste, né, uma tragédia. Ele sobe ao púlpito e ele fala: ninguém vai chorar aqui. Isso não é uma tragédia. Ele abre aquela revista Seleções e fala assim: agora eu vou lhes mostrar o que é uma tragédia. Começa a ler uma reportagem de um casal que trabalhou duro na vida, aplicou na Bolsa de Valores nos Estados Unidos, 50 anos de idade, estavam aposentados, compraram um veleiro, mudaram para Bahamas e passam seus dias colecionando conchas. Daí ele fala: isso aqui é uma tragédia. No dia que nós estivermos diante do nosso Deus, ele fala assim: eu não vou abrir o meu computador e mostrar uma coleção de conchinhas para Deus, mas nós vamos mostrar uma coleção de almas, né, colhidas para eles. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela vida de cada irmão e irmã aqui. Obrigado pela Igreja Batista Avenida dos Estados, que é uma grande bênção, foi uma grande bênção na minha vida, continua sendo. Obrigado, Pai, porque o Senhor escolheu cada um aqui para estar aqui nesta manhã, escolheu cada um para estar no seu trabalho, na sua vida diária, no seu mundo, e o Senhor nos comissiona, nos chama realmente a fazer parte da sua grande missão aqui na terra, que começou muito tempo atrás, quando o Senhor chama Abraão para sair da sua terra e ir para um outro lugar e ser uma bênção às nações, e desde lá o Senhor começa a organizar o seu povo, e nós fazemos parte desse povo através do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu peço, Pai, por favor, toque cada coração aqui, converse, mostre à pessoa o que eles devem fazer para realmente serem missionários, mostrarem o seu amor, serem transformação nas vidas dessas pessoas, Pai. Por favor, não nos deixe desanimar, porque muitas vezes os corações são duros, mas que a gente entenda que é o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. O nosso papel é muito simples, é só falar, é só abraçar, é mostrar o amor. E o Senhor
fará todo o resto. Nós te louvamos por isso, porque podemos descansar na sua missão, descansar na sua obra. E pedimos, Pai, nos ajude em tudo que nós vamos fazer e que cada vez mais a nossa igreja aqui seja comprometida com missões aqui na nossa cidade, no nosso país e no mundo, Pai. Louvamos a Deus pela vida de cada um. E realmente pedimos as suas bênçãos, Pai, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, as coisas que nós temos que fazer. Muitas vezes o nosso dia a dia nos desvia daquilo que é principal, daquilo que é primordial, que é o Senhor. Então, por favor, foque as nossas mentes, Pai, que a gente não desista. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado, pastor, mais uma vez, pela oportunidade de voltar, né? Amém. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Temos mais uma canção para cantar, de louvor ao Senhor. Vamos cantar essa canção e no finalzinho a gente termina orando aí aqui na frente. Depois eu vou chamar vocês para voltar, tá bom? O Mateus, a Juliana, a gente vai orar com eles. Eu já vou pedir ao Charles para ficar com essa tarefa no final do culto, a gente fazer uma oração pela família. Amém. Que edificante escutar todas essas experiências. Nos faz refletir ainda mais, né? De como somos abençoados. E louvado seja o Senhor pela vida desse casal, dessa família. Que corajosos, que bênção. Vamos lá. Só Deus pode devolver o sentido e a vida aos nossos corações. E é isso que a gente vai cantar. Abraça-nos, ó Pai. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça. Derrama sobre nossas vidas, ó Deus. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu. O Filho que por todos morreu. Em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Oh, é tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Ó Pai, usa a vida desse casal maravilhoso lá, Pai, e devolva esse amor, essa vida, essa sede dos corações que lá ouvirem da Tua palavra, Deus. Ó Senhor, usa, Pai, ministra, seja engrandecido naquele local, Deus. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele
Ele pode devolver a vida aos corações. Corações, a vida aos corações. Corações, a vida aos corações. Gente, como nós somos abençoados e a gente tem aqui à disposição a palavra, esse culto maravilhoso que a gente pode prestar ao nosso Senhor. A gente tem a nosso dispor essa mensagem da Bíblia, né? Sem perseguições. Como nós somos abençoados e como a gente às vezes desmerece tudo isso e não dá valor. Queridos, Deus é maravilhoso. Louvado seja o Senhor pela vida de vocês. Vocês são muito corajosos. Nos faz pensar que a gente tem feito tão pouco e dado tão pouco valor para aquilo que Deus tem nos oferecido. Não é religiosidade, Deus está por voltar. E a gente não tem noção mesmo na realidade que vocês têm passado. Que a boa e poderosa mão esteja sobre a vida de vocês, meus queridos. Ju, com seus filhos. Oh, Senhor, tem misericórdia e compaixão de todos nós. Nos perdoa, Pai, porque a gente tem feito tão pouco. E a gente, às vezes, tem uma vida tão rasa, tão vazia, tão... com pouco propósito, Deus. Vivendo numa religiosidade tão vazia. Mas queremos sentir o Teu poder, o Teu Espírito inundando o nosso coração, ó Pai. E que possamos fazer diferença e dar valor com aquilo que a gente tem. Se a gente possa se ajoelhar diante de Ti, conversar com o Senhor e descobrir, se juntar com aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Ó Deus, obrigada por essa revelação, por esse propósito. Ainda mais claro, através dessa experiência que o Mateus e a Ju trouxeram hoje para nós aqui. Amém. Obrigada, Pai. Amém. Devolve esse fogo, essa vida aos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Ainda de pé. Vem cá. Queridos, vamos lá. Mateus Azul. Esse é o Pietro. O outro é Luca, é isso? O Luca. Tá lá, deixa ele lá. Sobe aqui então. Charles, por favor. Queridos, Deus tem falado ao nosso coração. Acho que a fala da Vivi traduz um sentimento muito comum de todos nós. Né? Passa para cá. Não é? Você pode orar, você pode escrever cartas. Às vezes ganharam uma cartinha hoje muito carinhosa da Sarinha, num projeto lá do Ibai Kids, né? As crianças se inscreveram para o missionário e a Sarinha, né, falou: quero escrever para o Mateus e para a Ju. E a Michelle, sabe, são num compromisso de um casamento e tal, mas fizeram questão de passar agora pela manhã e trouxe a cartinha para eles, né? E você pode contribuir, né? Você pode investir, né? Nós estávamos conversando sobre a cerca já durante alguns dias atrás, e perguntando quanto é que é essa cerca. Eu estou imaginando assim uma cifra com mais zeros ali depois, né? R$790 para botar uma cerca, né? É tão pouco por tanto que essa cerca representa, né? É uma cerca simbólica, né? E que a gente possa, então, pensar em tudo isso. Isso, pode pegar ali. É sapatinho de fogo essa menina, né? Vamos orar por isso. Charles vai fazer essa oração. Oremos. Pai Santo e Deus Eterno, nós acabamos de cantar ao Senhor que só o Senhor pode nos devolver a vida, Senhor. Está escrito lá no Evangelho de João 10:10, o Senhor veio para que tivéssemos vida e vida abundante, ó Deus. Nós muitas vezes tentamos encontrar o sentido da nossa existência, ó Pai. Mas essa resposta, ela só faz sentido quando nós podemos fazer diferença na vida de outras pessoas, Senhor. Quando aquilo que o Senhor nos deu, que foi esperança, salvação e um futuro no céu, Senhor, podem ser compartilhados com outras pessoas. Muitas vezes nós vemos as cartas dos nossos missionários, Senhor, como os Negri,
aquelas fotos que nos encantam e muitas vezes são fotos bonitas que eles tiram em dias de eventos, mas o dia a dia é muito mais difícil do que essas fotos, ó Pai. Nós queremos te agradecer pela presença deles naquele lugar, ó Senhor. Por todas as pessoas que estão, de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, ajudando naquele trabalho, ó Senhor. Porque nós sabemos, primeiramente, que esse trabalho não é deles, ó Pai. Não é nosso, é teu, ó Pai. Mas nós somos cooperadores também, Senhor, na tua obra. Ajuda-nos a entender, ó Senhor, através da ação do teu Santo Espírito, em nossos corações, nas nossas mentes, qual é o nosso verdadeiro papel, ó Pai. Não só lá, mas também como aqui, em qualquer outro lugar. Faça a nossa igreja relevante, ó Senhor, aqui nesse local e em outros também, ó Pai. E que nós realmente possamos espelhar a tua beleza, ó Senhor, em qualquer lugar onde passemos ou estejamos. Abençoa profundamente esse casal e a sua família, Senhor, para que eles continuem sendo um bênção naquele lugar, ó Pai. Um lugar tão difícil de se morar, um lugar tão difícil de se viver, mas um lugar onde tem pessoas como nós, ó Senhor, de carne e de osso, que sentem fome, frio, calor, mas que acima de tudo, ó Senhor, buscam paz no seu coração, buscam esperança e buscam o Senhor, mesmo que elas não saibam, ó Pai. Abençoa o trabalho deles lá e que possa ser recompensado e frutificado, não por causa do trabalho deles, ó Senhor, mas porque o Senhor ama a todas essas pessoas e quer que todas se salvem. Levanta, ó Senhor, recursos para que eles possam ser sustentados, ó Senhor, de uma maneira digna por Ti e que possam ter também os materiais e os meios necessários para que o trabalho cresça naquele local, ó Pai. Abençoa grandemente eles, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Ok, pode descer. Deus abençoe, gente. Obrigado por que você veio. Bom domingo, bom almoço, bom encontro de família, bom descanso. Deus abençoe.